Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez indo analisar a segunda parte da primeira temporada de Casa de Papel, ou seria, no caso, a segunda temporada. Algumas pessoas falaram que é a segunda temporada, outras falam que é a segunda parte da primeira temporada. Rola uma grande confusão em relação a isso, mas como eu coloquei na minha primeira parte da análise como temporada 1, parte 1, eu vou, no caso, definir essa análise como se fosse a segunda parte da primeira temporada, ok? Então, como sempre, vamos continuar sendo mais importante, mais efetivos e tudo mais. Então, eu vou começar com essa análise. Então, galera, Casa de Papel. A primeira parte, como eu falei, introduziu os personagens, criou lá um meio caótico, sei lá, que fez a questão dos reféns, o romancezinho com o professor e a Raquel, tivemos a morte do Oslo no final das contas, que foi um dos prisioneiros que realmente não teve nenhuma atenção significativa, e toda essa questão do governo em cima para tentar solucionar o problema, né, os policiais e tudo mais. Agora, essa segunda parte da primeira temporada da Casa de Papel, que no caso é só uma temporada pelo que parece, não foca mais em planos de contra-ataque. Não. Na primeira temporada nós tivemos várias situações de perigo onde o professor falava, vamos ativar o plano tal, vamos fazer tal coisa e tudo mais. Só que, pegando a vibe da primeira parte, com a questão do professor sempre estando ocupado, isso se manteve consideravelmente na segunda parte. Com isso nós tivemos a maior atuação individual dos ladrões, certo? Dos selecionados para ficar na Casa da Moeda. E esses 8, no caso agora 7 membros, por causa dessa falta de presença do professor, tiveram que tentar solucionar as coisas sozinhos, certo? Sem uma mente acima tentando fazer uma indicação. E é muito interessante que a série deixa muito claro que se você não tem um líder, caos, caos, caos e mais caos. Porque a coisa mais forte dessa segunda parte da primeira temporada não são os planos, mas sim os conflitos internos. Nós já tínhamos algumas indicações disso na primeira parte da temporada, com algumas, alguns pequenos sentimentos de raiva, mas que acabavam diminuindo depois de um tempinho. Mas nessa segunda parte já começamos vendo uma mudança drástica de postura. Eu não diria uma mudança, mas uma fortificação da postura de certos personagens. Nós sabemos que a Tóquio e o Rio rolam aquele romancezinho, e a Tóquio costuma ser extremamente infantil em várias situações, e cara, eu pessoalmente não gosto dessa personagem, mas nessa segunda parte exagerou consideravelmente para provocar, né, a própria trama em si. E eu tenho que já mencionar isso, a alteração ou a fortificação de certos comportamentos. Por exemplo, como eu falei, a Tóquio e o Rio, com aquele questão de romance, foi impulsionado demais, e por base disso vários problemas internos foram causados por causa dos desejos egoístas dos mesmos. Isso até que foi interessante, mas ao mesmo tempo trouxe um questionamento. Como a Tóquio pode ser uma personagem tão burra, mas ao mesmo tempo foi selecionada para atuar num roubo da Casa da Moeda? Porque a personagem ela passa por um processo egoísta tão enorme nessa segunda parte que é um absurdo você olhar essa personagem e falar, ok, podemos usar ela para roubar um banco. Não pega bem, não pega bem. Mas dá para ver claramente essas alterações. Um outro caso também é o Denver, certo? Um personagem mais brutamontes, assim, um pouco burro, né? Que ele sempre mudava de escola, ia preso e tal. Preso eu não sei exatamente, mas o pai falava que ele não conseguia ficar parado, estudar, ele sempre se metia em encrenca. E o Denver nessa temporada, pelo menos nessa segunda parte, eu acho que fizeram ele parecer mais emocional do que a primeira parte e um pouco mais burro, porque teve a questão do síndrome de Estocolmo, que simplesmente ele caiu, ele acreditou firmemente naquilo, sem pesquisar a respeito, sem saber sobre as coisas. A Nairobi simplesmente comentou e ele automaticamente acreditou que era síndrome de Estocolmo. Simplesmente isso. Então, eu não sei se isso fez parte da natureza do personagem, ou se forçaram um pouco a burrice do mesmo, mas como eu mencionei, como a Tóquio, Rio, Denver, até mesmo com Berlim tendo um pouco mais da sua psicopatia e atitudes bem egocêntricas, tem a fortificação das questões internas dos personagens. Agora, o que eu tenho que falar em relação ao Denver é que o pai dele
morre. Nós temos o caso Moscow, né, que é pai do Denver, que ele acaba morrendo no processo, né? E é muito importante a morte do Moscow, porque primeiro que nós tivemos uma morte completamente bosta do Oslo na primeira temporada, sem muita aprofundamento nesse personagem, sabe? Ele era um personagem completamente esquecido, não fazia nada, não falava nada, era só um personagem terciário de um grupo importante, então era completamente é impossível tu ver aquilo e dizer a morte dele foi triste. Não. O personagem mal aparecia, o personagem mal fazia coisa. Então, pelo menos nessa segunda parte, eles acertaram em cheio em matar certos personagens e trazer um apelo emocional em cima daquilo. Com a morte do Moscow, teve toda a apelação da questão fraterna. Então, foi importante porque isso já tinha sido mencionado na primeira temporada e, ao ser completada e finalizada na segunda, trouxe uma linhagem perfeita de qualidade. Ainda mais porque a questão de pai e filho acaba refletindo também no Denver e na Mônica, na questão dela estar grávida. Então também pegou a mesma essência, então ficou uma coisa muito forte. Só que tem aquele detalhe, certo? O Moscow morreu por causa do egoísmo da Tóquio, né, de voltar para o banco para ficar com o Rio e não fazer nada em relação aos seus ajudantes. Então, como eu falei, a Tóquio fica completamente, absurdamente detestável nessa temporada, por causa dessa fortificação de questões internas, e a questão da morte do Moscow foi muito bem tratada. No final das contas, agora, continuando falando sobre os assaltantes, nós tivemos o progresso das questões internas, os conflitos entre eles, que foram aumentados mais ainda, e para finalizar, junto à morte do Moscow e tudo mais, tivemos finalmente uma cena de ação que eu acho que se prolongou demais adequadamente, né? Que é, no caso, no próprio último episódio, isso é importante ter alguma coisa que envolva adrenalina. E foi muito atraente aquilo, também teve o sacrifício do Berlim, que, cara, aquilo foi genial, foi tipo um Scarface da vida. Mas, como eu falei, é aquela questão, né? Essa série não tá aqui pra mostrar 100% realismo, nem mostrar muito sangue, né? Então, as cenas de tiroteio, muitos personagens se safam misteriosamente por base do clichê. Tipo, a Tóquio também, a própria Tóquio e o Rio, no meio do tiroteio, sabe, não são atingidos nem de raspão, é uma coisa mágica entre eles. O Berlim também, na cena de troca de tiros, ele podia ser acertado em alguma situação, mas não é. Então, a série, pelo menos na questão das cenas de ação, é boa, é atraente, mas tem claramente uns clichês aí. Mas em relação ao sacrifício do Berlim, né, ficou uma coisa muito também atraente ao mesmo ponto da morte do Moscow. Então, finalizando com a questão deles, eles simplesmente saem do banco com dinheiro e estão aí. Eu vou falar um pouquinho mais do final daqui a pouco, porque agora eu quero falar sobre a Raquel, certo? Nós temos a personagem Raquel, que ela, desde a primeira temporada, teve todo esse envolvimento com o professor, sempre tentando estar aderida à lei, e tem uma mudança bem interessante nessa segunda, que ela simplesmente começa a ter um gosto a trocar de lado para ficar com o professor, se aderir mais ao que ela quer, do que o que ela deve fazer, o que ela acha correto moralmente. Então é interessante que essa personagem vai passando pro lado negro da força, mostrando uma mudança significativa da própria personalidade da personagem. Então, como eu falei, essa segunda temporada tem muita alteração, como eu digo, um impulso para alterar os personagens. Algumas alterações são estranhas, outras são muito boas, também vinculado à questão das mortes. E agora, falando da finalização geral dessa série, eu tenho que dizer que o final, eu gostei de uma parte, mas não gostei da outra. Eu gostei da finalização da historinha do professor e da Raquel, é uma coisa romântica, então você tem que se manter assim, então acabou legal, eles se encontrando e é isso, só que eles ficaram juntos e provavelmente, sabe, rola um grande ponto de interrogação aí. E é esse ponto que eu não gosto. Porque o final é aberto. O final é aberto e deixa vários questionamentos. Principalmente em saber se o Denver e a Mônica conseguiram ter um filho, né? Se o filho, sabe, se ela conseguiu parir o filho legal, se eles conseguiram moldar uma família legal com dinheiro, se os outros membros estão felizes, se rolou algum problema. Não mostra a situação dos outros membros, só mostra a situação do professor e da Raquel, como se os outros membros fossem apenas peças importantes no assalto, mas fora disso não são nada. Entende? A gente se vincula a alguns deles, a gente se importa com alguns deles, e simplesmente a gente não tem informação da finalização da história de todos eles. Então é legal que tenha a finalização do professor e da Raquel, mas ao mesmo tempo deixa muito aberto outras questões. Então a segunda parte, de modo geral, da primeira temporada da Casa de Papel, eu acho que consegue ser levemente superior à primeira parte.
Apresenta com certeza alguns pequenos probleminhas, como a própria primeira parte. Como eu falei, a Tóquio e o Rio ficam absurdamente desagradáveis, mas as atitudes do Berlim, do Denver, do Moscou ficam bem atraentes, principalmente em relação à morte do Moscou e do Berlim. E assim, a finalização pra mim é o grande problema da questão, porque divide opiniões. Por um lado é legal, porque a gente consegue ter alguma informação da finalização do professor e da Raquel, mas por outro a gente não tem informação a respeito de todos os outros participantes do grande assalto. Então é isso que eu tenho a dizer em relação a essa segunda parte. Eu acho que a finalização foi boa, mas podia ser muito, muito melhor se colocasse mais conteúdo. Sem falar que eu acho que foi inadequado eles fecharem a série em uma temporada. Eu acho que a série conseguiu trazer tanto conteúdo viciante que pelo menos 2 temporadas, pra mim, seria melhor. Pelo menos pra explorar os outros fora, sabe, do ato de roubo, da Casa da Moeda. Mas parece que a série se fecha somente nisso, certo? Na própria Casa da Moeda, a Casa de Papel, certo? Nós temos a Casa de Papel e o afastamento da Casa de Papel e acabou, não tem mais Casa de Papel. Então é tecnicamente isso. É uma série, é uma minissérie, obviamente, mas que no final deixa aquele gosto de quero mais e aquele gosto de precisava ter mais alguma coisa, mas não tem. Então, essa é a minha análise, e como nota, eu acho que eu vou dar nota 8,5, certo? Eu acho que é a mesma nota que eu dei pra primeira parte, mas é 8,5 indo pra 9, aquela coisa bem, sabe, levemente melhor, mas com certeza também mantendo algumas problemáticas comparáveis também com a primeira parte. Então essa é a minha análise em relação a essa temporada, como o comportamento de alguns personagens e tudo mais. Se vocês têm algo a dizer em relação a isso, vocês podem comentar aqui embaixo nos comentários, compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então, esse é o resultado, foco-se, partindo do próximo vídeo, valeu!